Estava há 3 dias antes de um suicídio. Uau. Com 30 anos de idade, pai de 3 crianças pequenas de 2 a 6 anos. E chegou um jovem, né? Ele começou a contar da vida dele. Jesus que ele está falando. Mudou a vida dele, eu não preciso me suicidar. Quando nós chegamos nessa segunda comunidade, o nome era Boca do Inferno. Eita! E depois, né, pela graça de Deus, Deus providenciou que fosse transformado Cidade de Deus. Uau! Alusiva lá ao filme, né? Dirceu, o que você falaria para um jovem assim, que quer começar, que quer fazer missões? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Que honra! Que honra! Bom demais receber você aqui nesse tempo abençoado de comunhão, de conversa, de testemunho. Esse lugar aqui que a gente já deu muita risada, já chorou bastante, já foi muito tocado pelo Senhor. E eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Queria começar agradecendo você. Você que está sempre com a gente aqui, sempre nos ouvindo, sempre assistindo e sempre compartilhando. Gente, aonde eu chego, em qualquer lugar no Brasil, eu sou abordado por alguém para falar de algum episódio diferente aqui do podcast que o marcou profundamente. Até queria te pedir, deixa num comentário aí qual foi um episódio assim que mexeu profundamente com você e por quê. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Vai ser um tempo de testemunho, de sermos inspirados a entregar um pouco mais a nossa vida na obra do Senhor. E eu queria te fazer um pedido. Você que está aqui com a gente, tem uma galera que assiste e não é inscrita. Se você puder se inscrever, apertar no botãozinho aí, só apertar no botão inscrever, você vai receber tudo que a gente está produzindo e você vai ajudar o canal a se tornar cada vez mais relevante aqui na plataforma e eles começam a divulgar ainda mais. Então você vai estar ajudando essa mensagem a chegar mais longe. Beleza? Vamos embora pro podcast de hoje. Dirceu Ribeiro, obrigado. Eu que agradeço. Privilégio recebê-lo aqui. Também meu privilégio muito grande. Bragança Paulista. Dirceu, para quem não conhece o Dirceu, ele é líder hoje ali da Íris São Paulo, né? Uma base missionária que faz um trabalho em algumas comunidades em São Paulo. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais do que é que está acontecendo aí nessas comunidades. Mas eu queria que você contasse um pouco, para contextualizar, um pouco da sua história. Como é que você encontrou Jesus ou foi encontrado por ele? Amém. Eu estava há 3 dias antes de um suicídio. Uau. Com 30 anos de idade, pai de 3 crianças pequenas de 2 a 6 anos. E Jesus apareceu na minha vida. Estava numa esquina esperando o carro ficar pronto, sendo consertado, e chegou um jovem, né? Na época também eu tinha em torno de 30 anos. Ele começou a contar da vida dele. Você não conhecia? Não conhecia. E aí eu comecei a chorar ali no meio, na calçada, porque eu comecei a falar comigo mesmo. Se esse cara, ele, na história dele, foi pior que eu, além de alcoólatra e uma série de outras coisas, então eu comecei a chorar porque eu falei, se esse Deus que ele está falando, esse Jesus que ele está falando, mudou a vida dele, eu não preciso me suicidar, deixar minha esposa viúva com 26 anos e as minhas crianças pequenas, órfãos, né? Então, ali eu me apaixonei por ele, por Jesus. Foi esse encontro, assim, que mudou completamente a minha vida. É mesmo. E num dia inesperado, esperando um carro ser consertado. Aí eu fui consertado. Era outro mecânico. É um processo, outro mecânico. E dali você achou uma igreja para você fazer parte? Como é que foi esse processo? Sim, ele já me fez o convite, obviamente, sim, né? Era uma quarta-feira e ele me convidou para ir a um sábado que tinha o culto à noite. E aí eu era muito doido, né? Muito maluco, briguento, bêbado, um monte de coisa errada. E eu cheguei em casa, então eu falei para minha esposa, você prepara as crianças sábado, que nós vamos à igreja. Depois ela me contou, né? Esse maluco, esse doido, que ela tinha começado a ir à igreja,
E eu detestava, né? Eu falava que queria... tinha programa de TV naquela época, principalmente Jimmy Swaggart. Uhum. E aí eu falei, eu queria ver, é tudo ladrão, né? Eu tinha tão maluco que às vezes queria quebrar a televisão de ignorante. É mesmo. Aí até que eu me tornei, não, né, um ladrão, né, mas conhecedor de Jesus e apaixonado por ele. Então, E aí você falou pra ela, vamos organizar tudo aí, isso aí. que sábado nós vamos na Nós igreja. vamos à igreja. Aí no sábado aconteceu, só que ele me deu um aviso, né, muito importante. Falou assim, ó, se prepara, é Toninho o nome dele. Depois ficamos muito amigos. E aí eu estava também querendo comprar um carro novo. E no sábado eu fui procurar umas agências perto de onde eu moro, em São Paulo, né? E aí achei o carro que eu queria, estava conversando. E aí eu olhei o horário, né? Que eu tinha que chegar em casa para pegar minha esposa. E aí eu falei para ele, desculpa aí, mas eu tenho que parar, tenho que ir embora. Ele falou, mas por quê? Não, nós vamos concluir. Eu falei, não, tem um assunto importante. E aí, né, saí, mas quando eu saí a rua, meu carro estava com o pneu furado. E logo à frente, do outro lado da rua, tinha um borracheiro. E na minha ignorância, comecei a gritar com o cara, você é maluco, cara? Veio furar meu pneu. Eu falei, cara, maluco é você, não sei o quê. Eu achava que o cara tinha furado o pneu. Ou Propósito, seja, né? o inimigo já trabalhando aí para eu não ir. Mas aí fomos e foi algo assim maravilhoso, né? E Esse naquele encontro. primeiro dia Esse já... primeiro dia, e eu cheguei no primeiro culto, eu chorava muito, mas muito, muito de gemer, né? Até minha esposa olhou para mim e falou, o que está acontecendo, cara? Bem baixinho, né? Lógico. O que está acontecendo? Aquilo veio como uma flecha, sabe? A pregação. Parecia que em meio a 600, 700 pessoas da igreja, o pastor apontou o dedo assim, como estava falando da minha vida inteira. Então, mas eu chorava demais e me tornei um chorão na sequência. Glória por Jesus, por amor a ele. E eu acho tão linda essas histórias porque nos encoraja a ser esse Toninho, né? Toninho? Toninho, né? Porque é isso, né? Provavelmente o Espírito Santo o incomodou para parar naquele dia, para falar com aquele moço. E ninguém sabe, né? É difícil você olhar e falar assim, nossa, aquele cara tá com cara de quem vai se matar. Verdade. Geralmente a pessoa tá ali, normal, né? E o Espírito Santo nos incomoda para conversa simples, né? Agora, isso que você falou é muito real. É muito comum, né? Algumas pessoas que eu tava evangelizando me relatam isso. Se você fala para ela, vai no culto domingo, já teve relato de pessoas que se arrumaram e falaram, vou sentar aqui no sofá para esperar, de não conseguir levantar do sofá. Sentir como se tivesse uma força, assim, ó, prendendo no horário e não conseguir levantar do sofá. Pessoas me relatando, eu tinha uma crise de ansiedade na hora do culto, uma crise de pânico na hora que eu, arrumada já, tomada banho para ir e tal, e outras questões, porque vai alterar o destino não só da vida da pessoa, mas da sua descendência. Né? E quantos a gente ganha nessa sequência para Cristo, né? Então o inimigo vai fazer Exato, tudo fora os... para que a gente não tenha esse encontro com ele, com Jesus. Né? Mas ele foi muito sábio. Então você que estiver evangelizando alguém e você ainda fala para a pessoa, ó, vai nesse encontro aqui, né? Nesse momento de pregação e tal. Lembra isso de falar para a pessoa, pode acontecer de haver muita resistência. E você tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta, porque o inimigo sabe. Vai tentar nos distrair, né? Ele tentou me fixar ali naquele momento do carro e depois brigar, que eu era briguento, né? Brigar com o cara. Graças a Deus o cara não veio para cima de mim, porque, né? Mas não, o que ele me falou foi muito importante, como você está falando. Aí você lembrou. Eu me lembrei, falei, opa, foi tudo que o Toninho me falou, eu não lembrava o nome dele à época, foi tudo que ele falou, então eu saí correndo e fui lá buscar minha família. E aí você escreveu aqui que isso aconteceu em 1986. Isso, E já em 89, que são 3 anos, você começou a estudar teologia, ou... Foi isso mesmo? Começou em 89, teologia? Comecei em 86. Já em 86 você começou? Era fevereiro, dia 16.
quando eu fui a primeira vez à igreja, né? E logo a seguir ia começar o curso de teologia, que eu nasci na Quadrangular, né? E aí o pastor, acho que ele sentia no espírito, porque normalmente ninguém entra assim, Isso. questão de 15 dias, num curso de teologia, né? Fica Exato. 2, 3 anos. E aí surgiu a oportunidade e ele fez o convite. E eu falei, meu Deus, mas o que é a O teologia? que é Né? teologia, Até exatamente? ele me fez a pergunta, né? Me fez a pergunta, por que você está aqui? O que aconteceu, né? Eu dei o testemunho a ele. Então ele falou assim, e eu tinha abandonado, estava me preparando para me formar em direito, né? E aí a bebida, as loucuras desse mundo me tiraram da escola, né? E aí eu fui conversar com ele, falar para ele, escute, agora que eu abandonei a bebida, mulherada, as loucuras, né? Questão de uma semana, foi uma coisa assim muito Sobrenatural. sobrenatural, muito rápida. Mas você se considerava assim um alcoólatra, assim? Sim, Viciado. viciado. Eu não chegava a perder o trabalho, porque tinha 3 crianças para cuidar, minha esposa, mas entrava assim, saía do trabalho e encostava um umbigo no balcão lá e descia lenha, né? Chegava de madrugada em casa, que no outro dia eu não sabia nem como eu coloquei o carro dentro da garagem, de tão terrível que era. E uma pergunta, Sim. pra você foi assim, passou à vontade? Passou à vontade, passou à vontade. Deus tirou? Deus tirou. Então, eu tinha, como minha formação profissional na área de hotelaria, eu ganhava muito presentes, uísques importados, 18 anos, vinhos lá de Portugal, né, de Lisboa. Então, eu tinha coleções, né? Aí eu fiquei com pena, né? Minha esposa falou, ela já tinha ido algumas vezes à igreja, eu falei, eu vou dar tudo para o meu irmão, tinha um irmão, né, que também era meio companheiro um pouco, né? Essas noitadas, um pouco. Aí eu falei para ela, eu vou entregar as bebidas para ele, para não jogar fora. Ela falou, não faz isso não, joga tudo fora. Graças a Deus que eu ouvi, né? Então naquela semana, joguei tudo fora, com um pouco de tristeza. Você está começando, né? Mas joguei tudo fora e aí começou, foi muito instantâneo, foi assim, algo muito profundo mesmo, sabe? Isso é muito bom. E aí ele vendo esse tipo de conversão, acho que o pastor pensou, Sim. cara, Deus tem alguma coisa Deus com tem esse uma baixinho obra aí. com esse rapaz aí. E aí ele te convida a fazer teologia. E aí você ficou 3 anos ali fazendo teologia. Isso. E no meio disso te veio essa convicção, eu quero trabalhar de forma mais intensa ainda na obra do Senhor. Tanto veio que quando eu terminei, quando a gente estuda, né, lógico, se preocupa com notas, etc. E quando eu terminei, eu me apaixonei tanto que eu fui conversar com o pastor, né? Novamente, falei, pastor, eu estou querendo fazer tudo de novo, agora passar os 3 anos, não me preocupar com notas, né? Ele falou, não, você já vai começar a trabalhar. Ele me colocou já na obra ali para fazer as coisas, né? Então foi bem Para ajudar rápido. nos próximos que iam vir estudar. Exatamente. E você deu aula por um período, né? Dei uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Umas 12 matérias diferentes. E tinha muito, graças a Deus, não tinha. Continuo tendo fome, mesmo com o cabelo branco, né? Tem que ser um processo, assim, sempre crescente, né? Então, eu tenho muita sede e fome de Deus, graças a Deus até agora, né? Então, por isso que eu já fui rápido, ele já me colocou para, com 4 meses, tomar conta de 120 diáconos. É tudo um milagre, não sei o que ele viu em mim, né? Mas foi tudo milagre, não conhecia muito, mas... Aí fui para a escola dominical e eu era muito tímido. E o professor me colocou já para ler a Bíblia e foi quebrando aquela timidez. Então foi milagre em cima de milagre. A mim, eu creio que é milagres nessas coisas. E igreja é uma coisa maravilhosa, né? Tem coisa que é só na igreja, né, para acontecer, né? Para nos fazer descobrir talentos e dons, né? Isso é maravilhoso. Aí eu tava lendo aqui, né? Na biografia aqui, né, um pouquinho da sua vida, que você teve um encontro, assim, como é que você conheceu o Randy Clark e até foi você que ajudou a começar a trazer ele, ter algumas cruzadas aqui, e o Randy sempre
teve essa ênfase na questão de cura, né? Sim, Como é sim, que sim. foi esse encontro aí, né? Como é que Então, Deus fez esse encontro? Eu estava... Nós temos em São Paulo, vocês devem saber, né? Um conselho de pastores do estado, né? E aí eu comecei, tudo que você puder imaginar de aprendizado, né? Isso aí. Coisas novas, eu ia, comia tudo aquilo, né? Uhum. Conferências, etc. E eu ia mensalmente nesse café. Sim. E aí estava recentemente que eu já comecei a assistir, né? Aqueles programas que eu queria quebrar a TV, Exato. maluco, eu comecei a assistir, né? O Jimmy Swaggart, né? Era quase das últimas, uma das únicas ministrações pela TV que tinha à época, né? Sim. 86, 89. E aí eu estava num desses cafés e o Jimmy tinha voltado, ele ficou um tempo fora, né? E ele tinha voltado, e aí então, pastor Jabes de Alencar, né? Uma igreja grande lá. Então, quando a gente ia para o café, né? Bom Retiro, a gente ia para o café e depois tinha aquele privilégio de ouvir alguém, né? Renomado, alguns de fora do país. Sim. Também. E quando começou o playback, antes de ele pregar, colocaram um playback de um louvor, e ele entrou, saiu por trás assim da nave da igreja, né, do púlpito, e ele entrou, começou a cantar, veio uma unção de Deus, sabe, de arrependimento, sabe, que tinha quase 2.000 pessoas, de maioria pastores, líderes, né, e todos ao mesmo tempo fomos assim, colocados ao chão, sabe? Antes de começar a pregar. Antes de começar no louvor. Olha o poder do louvor, né? Sim. Aí eu ouvi uma voz de Deus no meu espírito. Vá para Toronto. Naquela época começou o mover de Catch the Fire, Catch né? the Fire. E aí, Igreja do Avião. A igreja do avião, né? Que era perto do aeroporto, né? Então... né, a igreja do aeroporto. Sem recursos, eu fui. E quando eu cheguei, e aí ele me falou que eu quero falar algumas coisas para você lá, né? Então, quando eu vi o Randy Clark, como eu já estava fazendo conferências a nível, primeiro, regional, com homens, grupo de homens, 50 igrejas que a gente fazia um trabalho, e depois outros eventos, né? A nível da quadrangular. E aí, quando eu bati os olhos nele... Lá em Toronto. O Espírito Santo falou, convida ele para ir lá para o Brasil e faz conferências com ele. Eu liguei para a minha superintendência da época, ele falou, pode trazer. Então nasceu, né? Ele veio para cá, a gente fez uma programação. Isso foi a primeira vez que ele veio? A primeira vez que ele veio. Porque depois ele veio muitas vezes ao Brasil, né? Muitas vezes, E aí, quando eu fui falar com ele, foi uma dificuldade, você imagina, uma igreja de 4 ou 6 mil pessoas, para você falar com o preditor principal, mas uma hora lá, ele tinha tanta gente assediando que ele saiu, estava com um prato na mão, tentando comer, foi para trás da igreja, lá nos galpões, eu fui até lá, né? Como se diz, no bom sentido da palavra, missão dada, missão, né? Tem que ser cumprida, principalmente do reino, né? Consegui falar com ele, quando eu cheguei perto dele, falei com ele, ele falou, olha, eu já estou orando há algum tempo para ir para o Brasil. E aí começou, então, a gente preparar conferências, né, de curas, milagres, de ensino da palavra. À época ele chegou a trazer 250, 300 pastores, principalmente da América, para ensinar sobre esse mover. Porque ele fazia na prática, né? Fazia na prática. Todo mundo para fazer. E os americanos, principalmente canadenses, iam para lá cheios do Espírito Santo, recebiam unção aqui, né? A promessa que o Brasil tem aí. E assim começou. E como é que foram essas primeiras conferências, assim? O que você viu, assim, nessas primeiras? Porque era uma unção principalmente de cura, né? Principalmente de cura. Eu não tinha visto muito isso. Visto algumas coisas, alguns moveres, mas não daquela maneira, né? Então aquilo me tocou muito, né? Eu vi coisas assim, sabe? O que você chegou a presenciar? Milagres, assim, de pessoas se levantar da cadeira de rodas, sabe? De tocar nas pessoas, elas caírem.
E aí, muitos milagres, muitas libertações, e esse mover se espalhou. Me lembro de Curitiba até o Amazonas. Espalhou, chegamos a fazer conferências de 12 mil pessoas no Ibirapuera, aquele ginásio Ibirapuera, 22 mil lá em Santarém. Uau. Então foi assim, um mover como um mini avivamento de lá da Azusa, né? Eu creio que foi isso também. E isso te marcou, assim, nessa questão do ministério de cura? Foi algo que você também começou a dar continuidade aqui? Sim, porque, né, quando a gente serve, a gente recebe a unção de quem nós estamos embaixo, né? Como, no exemplo, Elias, né, Eliseu, etc, né? Então foi assim. Depois, só adiantando um pouquinho, né? Chegando na Raid, né? Quando foi no ano 2000, ele me convidou para eu dar testemunhos lá do mover que estava acontecendo no Brasil. Tá. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, E aí, toda a ministração dele, praticamente, ele fala da Raid, né? Do mover, né? Com as crianças, etc. Testemunhos assim, colossais. E meu coração começou a queimar, né? Falei, Senhor, é isso que eu quero. Não, nunca menosprezo a igreja que eu estava. Eu aprendi muitas coisas lá, né? Do pouco que eu sei, aprendi muito lá, né? Então, eu comecei a clamar a Deus, né? Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí chegou um momento que o Espírito Santo falou para mim, uma coisa importante, né? Não é uma regra, obviamente. Você quer mesmo, então começa a jejuar. Faz um processo de jejum e repita o jejum que Jesus fez. E ainda eu trabalhava secularmente. Então, eu comecei a me preparar. Ao fim de 2 anos, a Raid estava aqui. Porque quando eu cheguei lá, porque eu já estou trabalhando. E toda vez que a gente leva alguém para conhecer lá a comunidade, eu peço para ele, né? Ele tem um amor grande, né? Eu peço para ele, levanta aí, periquito, deixa eu tirar filme, né? Tirar foto, etc. Porque tem uma cruz assim, ó. E ele continua trabalhando, cuidando das crianças. Agora vocês já estão moços, né? Foi mais de 20 anos atrás. Ele levantou firme com em Jesus. 3 dias. Eu gostei muito mais, né? Aí comecei a conversar com ela e fiz o convite, como eu organizava conferência, fiz o convite para ela vir. Resumo, no último dia do jejum, dos 40 dias, eles estavam aqui. E aí, né, eu os levei nos lugares que eu já estava trabalhando, alguns deles, né? E quando nós saímos de uma invasão em Guarulhos, 10 mil pessoas morando embaixo de lonas plásticas, fazendo necessidades em buracos, né? E sem eletricidade, sem nada. E eles viram aquilo e ficaram impressionados. Nós fomos para a melhor churrascaria de São Paulo, eu não podia comer nesse no último dia. No último dia. E aí, naquele mover ali, eles fizeram o convite, né, para nós fundarmos o IRIS no Brasil e para que eu fosse o diretor, né, no início, né, do ministério aqui. Muito bom. Então foi esse início do IRIS. Foi esse início do IRIS, aqui no Aí Brasil. Depois vem o meu amado Michael, né? Michael Barroca. Conheci ele espalhou esse mover aí, principalmente no Nordeste, né? Lugares que... eu fiquei pasmo, né? Vilarejo que tem 0 de evangelho no Brasil, evangelho puro. Então, e você chegou aí lá em Moçambique, né? Chegou aí lá em Moçambique? Sim. Isso foi 2000, né? Quando iniciamos o trabalho aqui em 2001. 2004 eles me convidaram para eu ir para lá, para conhecer. E à época o marido, né, esposo da Hyde, o Roland Baker, né? Ele tinha um teco-teco, né? Aí ele me pegou e eu tinha uma parceria com um empresário daqui.
aqui de Bragança. De Bragança? Ele tinha uma revista. Não, nós lançamos uma revista com o nome O Pregador, que tinha um CD, etc. Durou um pouquinho, né, de tempo. E aí ele colocou à disposição um repórter para ir comigo para fazer uma reportagem sobre Moçambique, etc. E o trabalho da rádio, da missão lá, né? Desculpa, eu sou descendente italiano, falo mais com a mão do que com a boca. Você que tá só ouvindo aqui, é ele que tá batendo no microfone. Desculpa, perdão, vou me amarrar aqui. Problema, não. Então, ele me colocou nesse avião e nós fomos a época, a sede era em Maputo, a capital. E eles estavam abrindo um trabalho novo no norte do país, que é Pemba, uma região lá, né? É como o nosso Guarujá, que lindo demais. Então ele me colocou no avião e nós fomos, né? Parando alguns lugares no meio do caminho, que é extenso, né? Para um teco-teco. Para ir abastecendo. Abastecendo e chegamos até lá, né? Aí, na volta também, eu fiz da mesma maneira. Então, ele foi me levando nos vilarejos, mostrando a realidade, né? E aí, tive uma experiência da rádio, me colocou também para ir numa das missões, né? Nas savanas. E aconteceram coisas extraordinárias, né? Porque a gente chegou à noite, né? E na noite, assim, às vezes lá em Moçambique, como a África do Sul, quando tem inverno, cai bastante temperatura. Nós chegávamos lá com um caminhão e colocava um gerador, colocava um filme para ser passado. E de repente, do nada, veio todo mundo, né? Aquelas pessoas altas, né? Da África, né? Com um cobertor na cabeça, ia chegando. De repente, você tinha 500 pessoas ali. E a Heidi, né? Misericórdia, ela começava a orar, alguém acompanhando, e os milagres começaram a acontecer. Aí ela falou para mim: pastor do céu, sotaque português, né? Português de Portugal. Vamos lá, vai lá orar. E aí eu falei: bom, se ela está fazendo, eu não posso ser covarde, vamos lá, né? Aí eu desci, comecei a orar, e lá eles têm aquele hábito de... E uma senhora, de repente, eu fechei os olhos para orar, foi meu erro. Fechei os olhos para orar, e de repente, eu falei: o que está acontecendo com ela? Eu tinha percebido que ela tinha os olhos brancos aqui, não tinha os olhos normais, né? E aí, de repente, eu vi que os olhos dela foram restaurados. Falei: meu Deus do céu, o senhor faz até comigo também, eu sou nada, não sou ninguém. Então, uma mulher cega... A mulher cega foi curada, né? Então, e aí eu falei: agora a fé aumentou, né? E eu ouvi falar que era uma unção, assim, de muitos surdos começarem a ouvir, né? Muitos surdos, muitos aleijados, muito milagre, assim, e de multiplicação também, né? É mesmo? Como que é, assim? Quando eu cheguei a primeira vez, já estava... Não, em Maputo ainda. Primeira vez, então, a gente vai para as praças, né? E aí eu senti de Deus comprar alguns pães. Lá um pão é mais ou menos, não sei se ainda, né? É um pão mais ou menos, um hamburgão bem grande, como se fosse, mais duro, sabe? Bem duro, porque é natural, né? E aí eu comprei 20. E as pessoas, os garotinhos, né? Começaram a ver que eu estava dando pão. Aí, de repente... tinha 50 ali, imaginei. Aí eu pedi para alguém lá comprar 50. Antes de chegar, né, os 50 já tinham multiplicado quase 100. Até quando eu tinha dinheiro, naquela época não tinha cartão, essas coisas, ali que eu tinha, fui comprando. Então, encher de crianças. Aí eu me lembrei dos testemunhos que eu ouvi da Heidi, ela era própria, né? Às vezes do Randy Clark também. Quando eles chegaram lá, em 94, que aconteceram os milagres, né? Por exemplo, eles compraram comida para fazer para 10 crianças. E aí, as crianças vêm com fome, né? E aí começaram a tirar comida dali e acabam dando comida para 200 crianças de uma panela espaço de 10. Para 10. Então, essa multiplicação assim também foi um crescimento exponencial, que chegava a acontecer
inaugurar 1000 igrejas ao ano. Você imagine. Então, esse mover também de milagres juntos com essa multiplicação de almas e de tudo que a gente pode imaginar. Às vezes eu fico me perguntando, né? Por que há um mover de Deus tão grande nesses lugares, né? Você vê um mover tão grande do sobrenatural, né? Nesses lugares, como você está relatando. E uma coisa que eu me lembrei, eu estava um dia fazendo devocional com a Val, em Atos, né? E Atos, capítulo de número 3, fala que Pedro e João sobem para o templo, né? Para orar, para fazer a oração do dia, às 3 da tarde. E aí eles encontram um aleijado, né? À beira do caminho ali, na porta do templo, pedindo esmola, né? E eles olham para ele, e aí fala assim: não temos prata nem ouro, mas o que a gente tem, a gente te dá. Levanta e anda. E o Senhor ministrou muito forte no nosso coração que é como se a matéria-prima do sobrenatural fosse esse não tenho, né? Não tenho, né? E a verdade é que ninguém tem, né? Mas essa falsa ideia que foi gerando em nós de que a gente tem, né, é que dá a impressão que fecha essa porta para o sobrenatural, né? Então, mesmo. Como hoje a gente acha que a gente tem, né? Que a gente acha que a gente sabe, a gente acha que a gente consegue fazer na nossa força, né? E aí a gente nem ora, né? A gente nem busca, né? A gente nem pede, né, para o Senhor, né? Então, acho que esse é uma das respostas porque acontece tanto nesses lugares, né? Isso mesmo. Porque tá claro, né? Não tenho. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho conhecimento, não tenho recurso, não tenho estratégias, né? E nos sobra o que, na verdade, é a única coisa que a gente tem, né? É clamar e falar: Senhor, tá nas tuas mãos, né? Posso só dar um testemunho sobre isso, bem rapidinho? Então, a Heidi, esse fato aconteceu com ela, né? Ela costuma fazer isso como hábito. Ir para as praças ou recolher as crianças que estão nas ruas e levar lá para dentro da base, né? Para dar alimento, fazer festa com eles, etc. Então, as primeiras vezes que ela chegou lá, ela abriu a igreja junto de um lixão. Lá eles falam bocaria, porque o português, né, quebrado, né? Sim. Em vez de porcaria, bocaria. Não fala lixão, bocaria. Então a primeira igreja foi nessa bocaria. Bocaria que tinha mais de 1000 pessoas que se alimentavam dali. Agora você imagine um lixo da África, né? Se o nosso lixo, né? Imagine o da África, mas tem riquezas também no lixo, né? E aí quando ela chegou, ela estava já cuidando das crianças ali, levando alimento, etc. E Jesus apareceu à frente dela. E ela viu atrás, né? Jesus está aqui com você. E ela, graças a Deus que esse nome, né? Que diz Scope, né? Eu amo vocês faz um bom tempo, viu? E admiro. Glória a Deus pela vida de vocês. Jesus. E agora mais ainda, o Maico, né? Maico aqui com a gente. Ele para estar aqui, misericórdia. Aí que ligou tudo, agora né? Tudo. Ligou. E aí... Então ela tem essa visão de Jesus. E atrás de Jesus, né? Tinha as crianças ali, sabe? Dos lixões ali. E de repente aparece uma mesa enorme e cerca de 200 crianças. As roupas deles foram trocadas e tinha manjares ali, sabe? Os manjares do céu mesmo ali. E aí Jesus se afastou um pouquinho dela, levantou a vestimenta dele até aqui e apareceu o corte, sabe? Da lança. Aí ele enfiou a mão lá dentro daquele buraco, pegou um pedaço da carne dele viva, e ela abriu as mãos, ele colocou no meio das mãos dela, e ela conta que ela sentiu assim o calor, né, da carne viva e o cheiro, né, do sangue, né? E aí na frente dela aquele pedaço de carne se transformou num pão.
Aí ele partiu, entregou para ela e falou assim: a partir de agora, sempre haverá o suficiente. E aí ele entregou foi entregar para as crianças aquele banquete, né? Aquele complemento da visão. Meu Então, Deus. que marcou muito também a minha vida. Todos os testemunhos desse também. Uau. A minha esposa Sempre haverá mais do que suficiente. Sempre haverá. Sempre. Você estava falando, né, da escassez, Exato, né? Às vezes a gente não crê o suficiente para fazer aquilo que é impossível. Se ele mandou, ele mandou, ele vai está na bancar, né? palavra, está escrito. É o que a gente tem que fazer. Ele falou de uma forma profética, né? Nos ordenando, tem que ser feito. Não pode olhar para as circunstâncias. Muito bom, muito bom. A minha esposa foi num evento que era sobre a mesa do Senhor, né? E aí, uma das ministrações, e depois ela colocou no carro, eu ouvi junto, muito marcante, que era, quando a gente ceia, né, a gente pega o pão e a gente come, e o propósito é que agora a gente se torne o pão, né? Então, é isso, né? Agora é como se a nossa vida alimentasse outros, né? Então, a gente come o pão para virar o pão, né? E a gente come de Jesus para nos tornar como Jesus, para agora ser a gente que reparte a nossa vida, né? E é isso, né? Ele tirando um pedaço dele, né? E dando de comer. Isso é muito lindo. E aí, você começou a ir de São Paulo, né? A base aqui de São Paulo. E você não ouve tantas pessoas falando, estou fazendo missão em São Paulo. Que parte de São Paulo que o Senhor apontou para vocês cuidarem? Ele apontou, como eu disse, estava trabalhando já com comunidades, né? E aí a Raide, né, usado por Deus, obviamente, eu tinha iniciado um trabalho numa comunidade chamada Pantanal, divisa com Guarulhos, com o extremo leste de São Paulo. Tá. E aí era bem longe de onde eu moro perto da Tatuapé, 30 e poucos quilômetros, né? Ela falou, não, ela me avisou, né, que viria, porque ela veio essa primeira vez e veio a seguir para a gente já começar os primeiros eventos, né, conferências, igrejas, etc. Programar tudo isso com ela. Então ela falou, olha, e aí quando ela veio essa primeira vez, além do lixão, também eu levei nessa comunidade que é bem distante. E aí ela falou, olha, você precisa arrumar um lugar mais perto da tua casa. E aí um missionário que estava conosco, já na base, trabalhando conosco sem ser na base, ele teve um sonho, um missionário da Nova Zelândia. Ele teve um sonho à noite, ele ouviu uma palavra do Espírito Santo no sonho. Heliópolis, ele não conseguiu falar o português direito. E eu entendi, Heliópolis. E eu moro pertinho de Heliópolis, 3, 4 quilômetros, 5 quilômetros. E nós fomos lá, né? E a gente foi nessa comunidade de Heliópolis, como eu disse. Mas para entrar lá foi difícil, porque na época tinha um tráfico muito forte lá. E quando nós entramos, né? Eles não queriam deixar a gente entrar. Onde você vai aí? Coisa assim, né? Imagina. Proteção, né? Depois eles me falaram que eles acharam que ela era uma delegada, né? E também que a gente era policial, né? Entendi. Mas aí a gente insistiu, né? Mas não, vocês não vão entrar não. A Raide falou, não, vamos sim. Ela totalmente destemida. Eu vou pegar um avião, daqui a pouco eu vou embora. Nós vamos abrir uma base, nós trabalhamos com as crianças. Nós vamos entrar sim. Aí eu entrei no embalo dela, falei, se ela tem coragem, eu preciso ter também. Não, meu amigo, né? Não, nós temos que entrar. E aí nós conseguimos entrar e montamos essa primeira base do Íris Brasil, né? Como era a primeira, né? A gente abriu lá o Íris Brasil e depois expandiu, como nós demos testemunho do Michael e outros brasileiros e estrangeiros que vieram nos ajudar. E sempre o início do trabalho é com as crianças? Sempre com as crianças. Mas acaba ouvindo as famílias, Sim, né? sim. Nas comunidades, fora das comunidades também, muitas famílias desestruturadas, né? Nas comunidades mais ainda, às vezes tem muitos, os que eu chamo de filhos
órfãos de pais vivos, né? Porque às vezes, né, como em África também, eu creio, nos lugares que eu pelo menos conheci, uma família tem 4, 5 filhos, tem 4, 5 pais diferentes, né? Então, como foco do ministério, né, o cerne, né, o principal é são as crianças, os pais também acabam vindo, né? E é maravilhoso quando você conclui, né, o processo de restaurar até as famílias, os pais que voltam a viver com os filhos, né? Muito, muito precioso E aí, isso. hoje, não tá só em Heliópolis. Não, Também, qual é o nome da outra comunidade? quando nós chegamos nessa segunda comunidade, o nome era Boca do Inferno. Eita! E depois, né, pela graça de Deus, Deus providenciou que fosse transformado Cidade de Deus. Uau! Alusiva lá ao filme, né? Mas não é, também tem uma outra Cidade de Deus na região leste, né? Não, oeste. Sim. Uma cidade lá. Tem um banco, tem uma sede lá. A nossa é todos no bairro de Piranga. Mas a do filme é qual? A do filme é a Cidade de Deus. É aqui vocês estão. Nós estamos, a sede, né? Uhum. Heliópolis, 1 quilômetro de lá, nós abrimos uma segunda base. Sim. E hoje nós estamos mais de 20, né, Marco? O Marco sabe o número melhor. Principalmente no Nordeste, como eu falei. Mas já está espalhando pelo Centro-Oeste também, e vai espalhar aqui também na região E qual que é a realidade dessas duas comunidades? Porque fala um pouco dos testemunhos que começaram a acontecer nessas comunidades com o trabalho que vocês fizeram. Sim. Então, estava no meu coração, né, de começar uma igreja nessa comunidade, e como modelo. E aí eu comprei 2 barracos, né, de madeira, e comecei, que era um resto de construção de madeira que as construtoras que estavam construindo os prédios à volta do lugar, então terminaram a obra, deixaram lá, então foi invadida. Então tinha bem feitinha, mas mas tinha muito rato, muito sujeira. Então eram 2 barracos. 2 barracos, Aí você foi lá e comprou. Eu comprei 2 para unir, fazer uma igreja pequena, do lado do outro. Do lado do outro. Quando eu comecei a quebrar os barracos, né? Quando eu falo né? A gente nunca trabalha sozinho, né? Graças a Deus. E aí, quando começamos a quebrar os barracos internamente, né? Tirar as divisórias, as mães começaram a trazer as crianças e dar testemunhos das crianças. Pastor, essa criança aqui vem à 1 da manhã, batendo na minha porta, pedindo comida, porque a mãe é drogada ou se prostitui. E elas foram contando 2, 3, 4 testemunhos assim. Aí o Espírito Santo falou para mim: não façam a igreja, façam a cozinha, para cuidar deles, né? Aí eu e minha esposa, sem recursos, começamos e chegamos a fornecer 220 refeições ao dia para as crianças e quem chegasse, né? Então começou assim. E depois é que a gente foi construir um prédio, etc, etc. Entendi. Então, eu nunca imaginava, eu estava contando com nossos amados, né? Que a gente veio juntos lá de São Paulo. Eu nunca imaginava que existe fome numa metrópole como São Paulo. Tem fome, crianças, adultos passando fome. Então, aos moldes do que ele faz lá em África, né? Também aqui. Então, nós começamos a abrir as atividades, a começar pelas comunidades. Uma coisa que eu fui muito impactado com a Heidi e com a Iris era essa ideia do Stop for the One, né? Pare para um. Porque toda vez que você fala isso, né, e o pessoal nos ouvindo aqui, né, ou a gente ir até uma comunidade como essa, a gente pisar na África, nos dá ao mesmo tempo uma sensação de impotência terrível, né, de tipo, é muito mais injustiça do que eu posso fazer alguma coisa, né? Olha o tanto de criança passando fome, olha as estatísticas e tal. Mas ela compartilhou essa mensagem que ela é muito poderosa, né? Ok, é muita coisa, mas o que está na sua frente? Pare para uma pessoa. Comece com um e continue, né?
Individualmente. Ainda que ele vai levar a gente para trabalhar com multidões, como é o caso dela, mas comece com uma, né? Uma. Que a gente ganhar uma. Deus, o que Jesus falou, né? Ela vale mais que um mundo. E esse efeito multiplicador não tem como não acontecer. E os mais improváveis possíveis lugares ou pessoas ou situações. Apenas a gente tem que obedecer. Eu penso assim, né? No mundo hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Né? E você não tem como falar assim, tem 8 bilhões por causa daquele pessoal ali, que eles tiveram 100 mil filhos. Não, tem 8 bilhões de pessoas porque os casais tiveram 3, 4, né? Alguns mais ousados tiveram 5, entendeu? Então, o mundo tá cheio porque cada um teve 3, 4 filhos. Né? E pensando nessa lógica, se cada cristão, né, se dedicasse em evangelizar, em cuidar, em discipular de 4 pessoas, 5 pessoas na vida dele, o mundo inteiro seria ganho. Seria verdade. Na vida dele fosse 4, 5 pessoas. Não estamos nem falando de 4, 5 pessoas no ano. Não estamos nem falando de 4, 5 pessoas na década. Na vida. Só que, logicamente, cada um fazendo, né? O problema é que a gente entrou numa ideia de vamos todo mundo juntar aqui os nossos dízimos e pagar um profissional para fazer? E ninguém faz. A gente senta lá de domingo, assiste um culto, recebe a nossa bênção e volta para a vida e não entendeu que o ID é para todo mundo. Né? Eu até vi uma vez, eu não sei se eu nunca fui a fundo para ver, mas eu vi uma vez alguém dando uma interpretação que o id ali, o verbo não seria id, né? Seria indo, né? Então, como Jesus fala assim, indo, façam discípulos, né? No sentido de enquanto você caminha, né? Enquanto você está se movendo, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você, né? Espera arrumar o seu carro, né? Faça discípulos, né? Faça discípulos. Então, esse é um trabalho para todos nós. Porque você falar disso, né? A fome em São Paulo é pra gente despertar a fome do nosso lado. E você tá falando de fome física, mas tem várias fomes, né? E a razão da fome física, no caso, né, das pessoas, das comunidades, e em qualquer lugar, num palácio também, é por causa dessa fome, né, que não está sendo saciada. Até que ele primeiro começou a me falar, a gente começou a trabalhar servindo as crianças, servindo as pessoas, e depois ele falou, agora é tempo, fiquei uns 10 anos, ficamos eu e minha esposa e algumas pessoas nos auxiliando, agora é tempo de se trazer eles para dentro da igreja. Aí foi o tempo de fazer a igreja. Então agora eles vêm para receber, a gente fornece cesta básica, uma vez ao mês, e também toda semana a gente fornece uma sacola com frutas e legumes, que as mães vêm e levam para casa. Agora, alguns vêm, né, por causa desse alimento que eles não têm. E aí eles conhecem o maior de todos, que é o pão da vida, Jesus, né? E a minha alegria, o meu choro, assim, de alegria, né? Imensurável, é quando um ex-marido bêbado que gastava o salário quando trabalha com coisas erradas, né? E ele chega para mim, pastor, olha, não precisa mais me dar o cesta básica, eu estou trabalhando, pastor. Aí eu falo, Senhor, fechou o ciclo, né? É maravilhoso. Que acontece isso, já você imagina esse efeito multiplicador. E está, às vezes, nós somos vizinhos deles, né? Então ele não quer que a gente, obviamente vai à África, né? Mas, sabe, do outro lado da rua, no seu bairro, no seu trabalho, onde for, né? E aí achei muito forte, né? Espírito Santo falando, antes de plantar a igreja, planta uma cozinha. A necessidade, Exato, era a necessidade. Aqui em Bragança, a gente viu isso, né? A gente começou... Sempre a gente falou para a igreja, né? Nós não somos uma igreja em Bragança, mas uma igreja para Bragança, né? Amém. Nós queremos tocar a cidade, nós queremos servir a cidade. E a gente percebeu, a gente não vai conseguir mudar a cidade inteira, né? E a gente tomou uma decisão, vamos adotar um bairro, né? Então, junto com o Thiago Pereira, que hoje está até em Portugal plantando uma igreja, mas ele era líder da Justiça Real, e a gente foi para esse bairro
E aí o que a gente fez? A gente mapeou o bairro inteiro, então a gente bateu de casa em casa e fizemos uma ficha de todas as casas, quem que morava lá, se tinha criança, qual a idade, se o pai estava preso, se tinha alguém e tal. A Fizemos uma gente fez ficha de isso todo lá mundo. também nas comunidades, desculpe, não te Sim, cortando. então, porque isso é muito importante. Precisa identificar, né? Identificar, saber o que a gente está lidando. E a gente foi, e é muito interessante que o bairro chama Maranata. É Nome isso. profético, né? Profético. E aí começou um trabalho com as mulheres, que a Kelly lidera, aí começou a fazer um trabalho de jiu-jitsu com as crianças, o Ale começou e outros já assumiram agora, e aí tem trabalho de jiu-jitsu, e aí agora, recente, a gente está planejando alugar um salão que é próximo lá, para começar a plantação de uma igreja lá. Então, assim, é isso, né? O que dá para fazer? O que não pode é fazer nada. Né? Verdade. O que não pode, a gente não fazer nada. Então não se preocupe, para você que está nos ouvindo, não se preocupe em achar que tem que fazer uma coisa grandiosa e tal. Não, tem que fazer. Né? Temos que responder ao evangelho. Né? Agora, tá escrito aqui, a visitação celestial de Jesus em forma do leão da tribo de Judá. O que é isso? Que loucura é essa, né? Então, tendo esses testemunhos, né? 3 anos, quase 4 anos trabalhando com o Randy Clark. E depois na prática, né? Algumas vezes que eu fui em África, Hyde, etc. E outros, né? Ensinadores, né? Então começou a nascer no meu coração, né? Nosso grupo, nossa equipe, né? Da gente orar pela comunidade. Então a gente começou a entrar lá, porque você entra num lugar, né? Comunidade, né? Quem olha de fora, não vou entrar lá não sei o quê, né? Perigoso, né? É perigoso, mas tem pessoas tão maravilhosas lá, tão maravilhosas. E aí nós começamos a ungir, né, a quadra principal que a gente abriu a primeira base. Então, e os moveres de África com as crianças, os sinais, maravilhas, etc., começaram a acontecer também. Então, a gente trazia as crianças da rua, colocava sentado no chão dentro da igreja e começávamos a orar com eles. E começou um mover, né, com eles também. E antes, né, deixa eu só adiantar um pouquinho outra sequência aí. E antes, nós começamos a ensiná-los a orar uns pelos outros. As crianças. As crianças. E aí um deles veio chorando lá com o cachorrinho embaixo dos fios da Eletropaulo, que é altíssimo, né? Normalmente só tem mato ali, né? Não tem casas, né? E aí, numa moita lá das plantas baixas, uma cachorra deu cria 9 filhotes. E as crianças, cada um pegou um, né? Aí veio um menininho, Duda, ele veio com o cachorrinho, assim, mas chorando copiosamente. Eu falei, o que aconteceu, Duda? Ah, pastor, o carro passou em cima dele, atropelou ele, né? Aí eu falei, aí as crianças começaram a chegar em volta, todo mundo chorando, né? Falei, olha, vamos orar, vocês vão orar. Vocês não oram pro outro, vocês não são curados. Jesus fez os animais, então orem por eles. E aí eles colocaram o cachorro no chão, ele abriu as patinhas assim, não conseguia ficar em pé, o filhotinho. Aí fizemos em volta, né? Eu fiquei meio assim do lado, deixa, né, Jesus usar eles, né? Aí eles começaram a chorar e orar. Aí dali um pouquinho, a gente olha, o cachorro se levanta e sai correndo, e eles correndo atrás do cachorro, né? Então eles começaram os moveres a acontecerem, né? E aí, com isso de levar eles para orar, né? Falei, se acontece em África, acontece aqui, né? Se acontece com as crianças de lá, vai acontecer aqui também. E aí aconteceu algo tão tremendo que nessa sequência, Deus começou a me ensinar sobre o mover que está em Isaías 61, verso 1, Jesus disse, né? Para libertar os que estão com
espírito na região da escuridão. A versão que James fala dessa maneira. E eu fui estudar sobre isso, fazer alguns cursos sobre isso. E então a gente esse mover começou a aumentar, né, os acontecimentos. E a gente foi buscar mais Deus. Quanto mais Ele dá, mais a gente tem que buscar, não pode parar, né? Exato. E aí esses milagres, esses acontecimentos começaram a aumentar. E de repente aí chegou uma pessoa na nossa igreja que a gente ajudou também a se converter, né, se firmar. E Deus abre muito a visão dela, né? E de repente ela começou a ter visões de um leão descer lá no lugar, dentro da comunidade, numa igreja pequena, 100 metros quadrados, descer lá o leão, durante o louvor, durante a pregação, ele descia, andava no nosso meio, e começou a ser frequente isso, sabe? E uma das vezes só, um testemunho só, como exemplo, e uma vez, então Jesus vinha, né? E Jesus vinha, e às vezes o leão vinha em pessoa ali, né? Espiritualmente, obviamente. E uma das vezes Jesus veio e atrás dele tinha dois anjos, atrás dos dois, 4, atrás dos 4, 8, e assim, né? Como uma cunha, né? E de repente, como se fosse um filme, ele vai se abaixando, Jesus, né? Com aquela vestimenta antiga, ele vai se abaixando. E ele se transforma no leão da tribo de Judá. Na nossa frente, ele quer dizer espiritualmente, mas na nossa frente, numa comunidade. A partir disso, ele começou a ouvir muitas vezes, né? Então, quis dar esse testemunho, né? Colocar aí em relação a alguns testemunhos que ele colocou no meu espírito, que ele está em qualquer lugar, o lugar mais impossível, lugar de drogas, tráfico de drogas, violento, né? Violentos lugares. Quando a gente chegou lá, morriam 4 ou 5 pessoas por semana envolvidas com tráfico, essas coisas. Então Jesus mudou tudo isso. Então, mudou toda a forma de violência. Então, é isso. Ele vem, e às vezes ele vem em muitos lugares, eu creio, e a gente não tem a oportunidade de ter a visão aberta. Então ele vem, e eu já estava estudando sobre o significado, e principalmente ele vem para abrir lugares tenebrosos, sabe? Ele vai como leão, representando guerra, poder, autoridade, e o rugido dele, quando ele ruge, eu já vi isso no espírito, quando ele ruge, as trevas se dissipam, sabe? Elas se dissipam. E aí a gente entra com o evangelho, os lugares impossíveis. Então, é maravilhoso. Porque essa nossa tarefa é impossível, né? É impossível. A gente estava ontem numa reunião de pastores e a gente estava assim, gente, não importa o quanto a gente aprender sobre estrutura, sobre estratégia, sobre oratória, sobre teologia e tal, e isso tudo tem a sua contribuição, é bom, mas se o Espírito não vier e não fazer, porque nós estamos falando de arrependimento, nós estamos falando de conversão, nós estamos falando de nascer de novo, nós estamos falando de santidade, que só pode ser feita no Espírito, né? No poder de Deus, né? O poder dele. Maravilhoso. Maravilhoso ouvir o que Deus está fazendo em tantos lugares. Aí, você falou que tinha uma história muito boa de um catador de lixo, né? De reciclagem, né? Que era o periquito. Quem era o periquito? A história do periquito foi logo do começo que a gente entrou lá, né? O pessoal começou a trazer os problemas mais insolúveis de medicina, né? Visitar os barracos, né? Aquelas situações assim terríveis. E nos indicaram a ir num dos barracos, um senhor que era catador de reciclagem, ele vivia disso com 5, 6 filhos. Quando chegamos no barraco, ele estava deitado acho que o único cômodo que tinha no barraco, ele deitado num colchão no chão e as crianças em volta todas chorando.
Quando a gente entrou, o Espírito Santo abriu os nossos olhos, né, espirituais, e ao lado dele tinha um demônio de capa preta deitado, demônio da morte, porque os médicos tinham feito um corte nele, assim, em cruz, e um câncer, uma doença, não me lembro agora exato, acho que um câncer tinha espalhado por todo o corpo interno dele, né? Então levaram ele para casa para ele pelo menos despedir dos filhos. E a gente entrou nesse lugar e vimos essa cena. Então eu comecei a orar e repreender espírito de morte. Resultado, uma semana. Então eu abri uma conta numa padariazinha tem perto da casa dele para ele se tratar de 5 crianças, né? 6, todos pequenos, escadinha, e a esposa dele que tinha uma criança de 1 aninho e pouquinho, ela deixou ele e foi embora, né? Então você imagina uma situação dessa. Então ele estava sozinho com aquelas sozinho crianças. ali. E aí eu abri uma conta, fui nas padarias e falei, olha, tudo que ele precisasse, as crianças precisarem, pão, etc., era um mini mercadinho. Dá para eles que eu venho pagar. Então, os primeiros, quando foi o sábado, né? O próximo sábado eu fui e paguei. Passados 2, 3 dias, outra vez, 3, 4 dias, eu fui lá outra vez para pagar a conta, né? No mercadinho. Aí o dono falou assim para mim, olha, ele não está pegando mais, ele parou de pegar. Aí eu falei, glória a Deus, né? Louvado seja Deus, eu vou ver o que aconteceu, né? Não tinha entendido ainda. Aí quando eu fui no beco para ir à direção da casa dele, ele estava vindo. Ele falou assim, pastor, não... Eu falei, o que aconteceu, periquito? Olha, glória a Deus, como é que você está? Você está em pé, etc. Sim, pastor, não preciso nem pagar nada lá não, porque eu já estou trabalhando. E toda vez que a gente leva alguém para conhecer lá a comunidade, eu peço para ele, né? Ele tem um amor grande, né? Eu peço para ele, levanta aí, periquito, deixa tirar filme, né? Tirar foto, etc. Porque tem uma cruz assim, ó. E ele continua trabalhando, cuidando das crianças. Agora vocês já estão moços, né? Foi mais de 20 anos atrás. Ele e levantou firme com em Jesus. 3 dias. Começou a trabalhar menos de uma semana. E ele, né, a maioria deles, todas aquelas carroças enormes, né, aqueles pneus pesadíssimos, né? Então, Milagre e os atrás de milagres milagre. atrás do outro começaram a acontecer. Esses foram os primeiros. Muito linda. E aí você tinha colocado aqui, falando sobre as diferentes formas de violência que tem nessas duas comunidades, né? E uma visão que você teve das crianças em volta do trono. Sim. Então, quando nós chegamos lá, como eu disse, né? Eu e minha esposa, parte das pessoas da igreja, a gente começou a conhecer as situações internas lá, né? E a época tinha muitas mortes, como eu falei. E morriam muitas pessoas. Então a gente começou a orar e etc, né? E ungir, né? E orar. E as crianças, né? Começaram a ter visões também. Conforme eu estava falando de Isaías 61, na região da escuridão. As crianças começaram a se ver dentro de poços profundos, presos nessa região, presos em cavernas, presos em quartos escuros, em situações assim, terríveis, né? E a gente começou a orar e elas começaram a ser libertas, né? E aí, e também muita violência, como eu disse. E aí houve uma transformação no lugar. Sabe, a violência que morriam, hoje talvez não posso precisar, mas uma morte lá nas duas comunidades ao ano. Então mesmo? mudou assim completamente coisas, né, que eu não posso nem testemunhar para não expor, né? Mas coisas assim, sabe? Eles só querem uma coisa, eu sempre falo. Ele falou com a gente, vamos, não importa o que seja. E ele fez favor para mim lá, entramos, né, para todos nós lá, né, e aí umas coisas que eu não posso contar. E aí a gente entra lá, agora à noite diminuiu muito, né, a época entrava o pessoal
do tráfico, né? E é uma pena que grande, quase que a maioria deles, ou pelo menos em parte deles, são filhos de pastores ou já foram crentes. E isso dói muito, né? Mas então, quando Jesus chega no lugar, tudo muda. Eu chegava às vezes de noite, às vezes na época tinha até metralhadora pequena, né? Eu entrava nos becos, eles tiravam o chapéu, né? Ô, pastor. Pastor ou padre, faz uma reza para mim. Falei, vamos fazer a reza. Eles tiraram o chapéu e fechavam os olhos, porque eles não fazem isso, eles estão de plantão trabalhando, né? O trabalho deles, né? Então, Deus mudou completamente os dois lugares lá. E eu creio que seja uma forma geral isso, né? Chegou o evangelho puro. Sim. Você pagou um preço para servir Jesus de verdade. Não tem como ele não transformar onde ele te envia e suprir. Dirceu, se um jovem está nos ouvindo hoje aqui, um adolescente está nos ouvindo hoje aqui, ou um adulto, um idoso, e está aqui assim pensando, cara, eu quero começar. Eu me sinto chamado pelo Senhor. O que você falaria para um jovem assim, que quer começar, que quer fazer missões? Olha, busque Deus de verdade. Obviamente, faça tudo embaixo de uma liderança, né? Para não ir sozinho, né? Como a palavra diz. E se ouvir, ele vai te falar. Pode ser quem for. Nós fomos criados para isso, né? Missões não é um departamento dentro da igreja. Não. Missões é a igreja e vice-versa, né? Então, vá, ouça, se prepare e ouça. Prepara assim, comece a orar, jejuar, porque ele vai te levar, você vai cumprir o destino que ele escreveu sobre nós, em Salmo 139, 16, né? Tem um livro a nosso respeito. Nós vamos voltar para o plano perfeito que ele tem. E ele vai te enviar do outro lado da rua, no seu bairro, ou qualquer lugar desse mundo, em África, etc. Muito bom. Seja quem for. Isso quer obediência, isso quer servidão, né? Fazer stop for the one. Pare por cada um. Pare por um. E uma coisa que me impacta muito do que você está falando assim é sempre que eu estou diante de homens e mulheres que têm entregue a sua vida na missão de Deus, né? Eu percebo esse aspecto do que a Bíblia fala de ser uma testemunha, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa ser um pregador, ser um teólogo, mas a verdade é que a Bíblia nos chamou para ser uma testemunha, né? E que a teologia e tudo sirva para sermos uma testemunha. Aquele que a gente viu, que a gente ouviu, que nossa mão apalpou, né? O que o mundo está precisando é de pessoas testemunhando, né? Verdade. Sobre o que o Senhor... Eu era cego, agora eu vejo. É só isso que eu sei. Isso mesmo. É só isso que eu sei. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esse tempo tão abençoado, por compartilhar aí o seu coração, mas mais do que até o nosso tempo aqui, obrigado pelas essas décadas que você tem entregado sua vida aí para pregar o Evangelho. Amém. É um privilégio. Estar aqui hoje é um presente muito grande. Eu que agradeço de todo o coração em nome de toda a nossa equipe. Obrigado mesmo. Prazer grande, muito obrigado. Glória a Deus, eu espero que você esteja saindo daqui abençoado, inspirado, encorajado para isso, para, como ele diz, talvez ser enviado para o outro lado da rua, né? Ou para outro continente, mas o que não pode é a gente continuar sem fazer nada. Eu acredito que hoje o maior inimigo da igreja se chama materialismo, consumismo, pessoas sentadas sem fazer nada, e que a gente não seja essas pessoas, que você se levante para obedecer o Senhor naquilo que Ele te encorajar a fazer. Eu quero te dar um pedido, vamos começar então. Pega esse link aqui, sai mandando para todo mundo, né? Talvez você vai colocar esse link aí num grupo, no WhatsApp de alguém, num Stories, que vai despertar mais pessoas. Então, queria te encorajar a pegar esse link, mandar para alguns amigos, para algumas pessoas, para que outras pessoas fossem tocadas. E te fazer um convite. Dia 9 de novembro, nós vamos ter a nossa conferência de liderança
Lidere como Jesus. Então, todo ano a gente tem um período que a gente se reúne para pensar em liderança à luz das Escrituras e como Cristo. A gente quer liderar como Cristo. Você é meu convidado, então vou deixar o link aqui para você se inscrever. Vai acontecer em Guarulhos, 9 de novembro. É um sábado, então é das 9 da manhã até 9 horas da noite, mergulhados aí na palavra de Deus. E eu quero te convidar para você estar aqui com a gente. Beleza? Então corre para sua inscrição, porque a gente está numa igreja que não tem tantas vagas assim como a nossa conferência anual, mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito abençoado esse tempo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.